Quer saber como ganhar mais dinheiro comprando títulos públicos na Bodiva? Neste vídeo aprenda duas estratégias que aumentarão os seus ganhos de forma significativa comprando títulos públicos na Bodiva. Fique neste vídeo para saber mais. Ora malta, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal, mas antes de partirmos para o nosso conteúdo de hoje, eu gostava de pedi-lo, se ainda não é inscrito, subscreva-se ao nosso canal, deixe um gosto aqui neste vídeo, não é, para que o YouTube possa levar este conteúdo para mais pessoas, ative o sininho das notificações para não perder nada do que postarmos aqui no nosso canal. Bem malta, hoje estou assim com uma voz completamente horrível, não é, por causa de uma tosse, espero que isso não seja um incómodo. Bem, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Uma pergunta que toda a gente faz-me é se os títulos públicos são realmente rentáveis ou não e se vale a pena investir neles ou não. Bem, malta, os títulos públicos são os instrumentos financeiros, não é, que aparentam ser os mais seguros de todos os outros instrumentos financeiros que existem. Primeiro, porque o emitente é o Estado, não é, e ele tem sempre como fazer o pagamento da sua dívida. Aliás, ele é o impressor da moeda, não é, se tiver dificuldades de fazer o pagamento das suas dívidas, é só imprimir uma série de notas e cheque. As suas dívidas são completamente liquidadas no estalar de dedos. É claro que isso pode trazer uma série de problemas ao bom funcionamento da economia, mas esse vídeo não é para falar sobre isso. O segundo elemento ligado à segurança dos títulos públicos, não é, é que geralmente eles não estão assim completamente expostos aos riscos de mercados, ou seja, aquelas variações do mercado que acontecem comparado ao mercado de ações, no mercado de títulos públicos, isto acontece de forma mais razoável, não é, e especificamente em alguns casos. Contudo, o principal risco de investirmos em títulos públicos é que o seu desempenho está intimamente ligado à evolução da taxa de inflação. Como o nosso rendimento ao investirmos em títulos públicos são os juros, a inflação aparece aqui como um imposto invisível, não é, que vem nos roubar o nosso poder de compra. Ou seja, com uma inflação alta, os nossos juros passam a perder o seu valor real. A taxa de juro nominal, ela não é fixa, ela sofre variações em função de haver uma movimentação na taxa de juros esperada ou uma movimentação na taxa de inflação esperada. E geralmente a movimentação na taxa de inflação tende a acompanhar os juros, o que nos leva ao efeito Fisher. O efeito Fisher dita que quanto maior for a taxa de inflação, maior será a taxa de juros. Quando numa economia os juros são maiores que a taxa de inflação, isto significa que os investimentos são lucrativos, mas não é o nosso caso. Nós somos uma economia de juros negativos, o que torna mais desafiador conseguirmos ter renda e sobretudo no mercado de renda fixa, porque os nossos juros são negativos, ou seja, são inferiores à nossa taxa de inflação. Mas tem calma, apesar de todo esse cenário completamente assustador, ainda existem formas de nós podermos ganhar mais investindo em títulos públicos na Bodiva. Como não sabemos o futuro da inflação, existem duas estratégias que podemos utilizá-las para identificarmos e comprarmos os títulos públicos blindados de qualquer variação de inflação futura. Isso vai te fazer dormir mais tranquilo, sem falar que vai aumentar muito os seus ganhos. Vamos às duas estratégias? É importante primeiro esclarecer que os títulos públicos estão divididos em dois. Eles podem ser obrigações de tesouro, são geralmente os títulos públicos que têm um prazo de maturidade superior a 5 anos e os bilhetes de tesouro, que são geralmente os títulos públicos com uma maturidade inferior a 2 anos. Obrigações de tesouro são títulos de longo prazo e bilhetes de tesouro são títulos de curto prazo. Quer as obrigações de tesouro ou bilhetes do tesouro, eles são classificados de 3 maneiras. Podem ser títulos pós-fixados. O pós-fixados é o tipo de título na qual a taxa de juros é acordada no fim da data de maturidade. Os juros acordados na data de compra estão geralmente atrelado a um índice e na maior parte dos casos este índice é a taxa de inflação. As obrigações ou bilhete de tesouros, eles podem ser também pré-fixados, na qual os juros são acordados na data da compra do instrumento financeiro. E finalmente as obrigações ou bilhetes de tesouros, eles também podem ser indexados, o que significa que os juros são acordados na data da compra dos títulos e estes mesmos juros são reajustados em função da variação da taxa de câmbio atual. E geralmente esta taxa é do Kwanza face ao dólar. Os títulos pós-fixados são chamados também por reajustáveis ou designados pela sigla OTTRs. Os títulos pré-fixados são também chamados por não reajustáveis ou designados pela sigla OTNR e os títulos indexados são designados pela sigla OTTX. Agora que já sabemos a classificação dos títulos públicos, podemos partir para a nossa estratégia de hoje. A primeira estratégia que nós devemos utilizar para aumentarmos os nossos ganhos na compra de títulos públicos na Bodiva é fazermos a comparação da taxa de rentabilidade sobre a inflação
dos vários títulos disponíveis na Bodiva. Quanto mais negativa for a taxa de rentabilidade sobre o título face à taxa de inflação, menos lucrativo será comprá-lo. A fórmula a ser utilizada para este cálculo é a seguinte: a alíquota dos juros a comprar sobre a taxa de inflação menos 1. Por exemplo, se eu comprar um título que me rende uns juros de 10% e a nossa taxa de inflação for 19,78%, significa que 10 sobre 19,78% menos 1 me vai dar uma taxa de rentabilidade de menos 49%. Se tiver disponível ao mesmo tempo um título que rende uns juros de 16% e a taxa de inflação for de 19,78%, fazendo o cálculo de 16%, que é a taxa de juros, não é, sobre 19,68%, que é a taxa de inflação, menos 1, isto me vai dar um resultado ou uma taxa de rentabilidade de menos 19%. Portanto, comparando os dois, eu preferiria investir num título com a taxa de rentabilidade menos negativa, que no caso seria a taxa de menos 19%. Então, malta, é isto. A primeira estratégia é compararmos a taxa de rentabilidade sobre a inflação dos títulos disponíveis na Bodiva, e quanto mais positiva ou menos negativa for esta taxa de rentabilidade, maior poderá vir a ser os lucros ao investirmos na compra destes títulos. A segunda estratégia para aumentarmos os nossos ganhos na compra de títulos públicos na Bodiva é diversificarmos, não é, de forma diferente a cada cenário que a economia nos apresentar. Errou quem pensava que diversificaria apenas no mercado de ações. A diversificação é o principal segredo das carteiras de investimentos de sucesso. E como é que nós podemos diversificar de forma diferente em cada cenário que a economia nos apresentar ao investirmos em títulos públicos? Bem, primeiro nós precisamos conhecer os diferentes cenários que a economia nos pode apresentar. Existem 4 cenários que a nossa economia pode nos apresentar. O primeiro cenário é quando os juros estão baixos e a inflação a subir. Quando os juros estão a baixar e a inflação a subir, isso significa que nós estamos num período de desequilíbrio económico. Neste período, a maioria acredita que os preços continuarão descendo para sempre e a inflação subindo. Mas o que é certo é que quando os juros estão baixos, significa que eles vão subir. E quando a inflação está a subir mais do que o justo, isto significa que ela vai descer. Sabendo isto, a estratégia recomendável a ser utilizada neste cenário da economia é comprarmos títulos reajustáveis ou pós-fixados e títulos indexados. O segundo cenário que a economia pode apresentar é juros em baixa e a inflação caindo. Neste cenário, se os juros estão em baixa, é porque eles podem subir e a queda da taxa de inflação pode potenciar a valorização dos ganhos. Portanto, a estratégia aqui é comprarmos títulos não reajustáveis e títulos indexados. O terceiro cenário que a economia pode nos apresentar é juros em alta e a inflação subindo. Quando acontece este cenário, o que nós temos que fazer é aproveitarmos a alta dos juros para aumentarmos os nossos ganhos e procurarmos evitar, não é, que a inflação desvalorize a nossa renda. Para este cenário, a estratégia recomendável é comprarmos títulos não reajustáveis e títulos indexados. E por último, o último cenário é quando os juros estão em alta e a inflação a cair. Infelizmente, este é o momento que o país está neste momento a viver. A nossa taxa de inflação está a cair e os nossos juros ainda estão lá no pico. Todo investidor espera este cenário vir a acontecer numa economia porque é um cenário que realmente potencializa os ganhos nos investimentos, pelo menos em renda fixa. E portanto a estratégia recomendável neste cenário é comprarmos títulos não reajustáveis e títulos indexados. Bem, malta, essas são as duas estratégias que nós podemos utilizá-las, não é? Para aumentarmos os nossos ganhos na compra de títulos públicos na Bodiva e nos blindarmos de qualquer variação de uma inflação futura. Relativamente ao rebalanceamento a quando das nossas diversificações, não é? Isto depende muito da escolha de cada um. Se, por exemplo, o cenário for de juros em alta e a inflação descendo, não é? Pode optar por investir 50% do seu capital em títulos não reajustáveis e outros 50% em títulos indexados. Ou também, como pode fazer o contrário, 40% para títulos não reajustáveis e 60% para títulos indexados, ou o inverso, não é? Isto depende muito de ti. O mais importante é que a diversificação seja nesta ordem. Bem, malta, este foi o vídeo de hoje, não é? Acabamos de mostrar as duas estratégias que podem ser utilizadas para aumentarmos os nossos ganhos na compra de títulos públicos na Bodiva, não é? E dormirmos mais tranquilo e termos uma rentabilidade muito mais significativa. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de subscrever-se ao nosso canal, deixar um gosto neste vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Use esta estratégia e tenha mais ganhos. Até o próximo vídeo, malta.